3, 2. Eu não vou falar o número do podcast, que eu não tenho certeza qual que é. Não. Eu acho que é o 8 hoje. Eu acho que é o 8º, mas tudo bem. Fala galera do IJMcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série. Fala galera do IJMcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série. E hoje estamos aqui com o Gustavo. E aí galera, tudo bom? Oba, tudo bem. Vamos lá, vamos começar já então. Gustavo, como foi o seu chamado? Meu chamado como missionário ou como vocacionado? Opa! Aí adentrou Opa. um tema bem interessante, né? Mas eu acho que a gente poderia primeiro como missionário, né? Porque daí é através do missionário que você conseguiu chegar na sua vocação, né? Sim. Então, o meu chamado como vocacionado à missão IJM, né, por assim dizer, é uma certa caminhada longa, né? Como eu disse para vocês, há um tempo atrás, né, eu tinha me afastado bastante da igreja depois do meu crisma, né? Então eu acabei dando aquela desviada, infelizmente, né? Muitos e muitos crismandos acabam saindo da igreja, né? E eu só fui mais um entre esse número. E meu catequista, né, o Emerson, ele sempre buscando, sempre querendo saber como estava, sempre querendo conversar, sempre querendo, né, que eu me engajasse de novo, porque eu já era coroinha, né, há um tempo atrás. E aí eu também resolvi sair dos coroinhas. Então eu fiquei largado, vamos dizer assim. Aí o Emerson chegou até mim e conversou, né, um dia que eu resolvi ir na missa. Aí o Emerson chegou e falou pra mim, né, não, tem um grupo legal pra você, né, que eu acho que você vai gostar e tudo mais. E é novo aqui na paróquia. Eu falei, não, eu vou ver, né, mas eu fui mais pelo Emerson do que pelo grupo, vamos dizer assim. Achei que você tinha feito... Ah, não, vamos marcar sim. E foi embora. Foi deixando, né? Uma hora eu vou. É aquele famoso, na volta eu passo. Não, na volta a gente compra. Não, mas aí eu fui, né? O Gustavo, ele é o primeiro que chega aqui falando que ele foi convidado e já foi logo de primeiro, direto, né? sim. Foi. Porque Bom, cheguei lá, né? Vi uma galera toda louca, que a galera do JM até hoje é assim, né? Acho que Nossa, 90% de todos que estavam lá hoje não estão, infelizmente, né? Mas passaram pela nossa vida e ensinaram bastante coisa. Sim. Quando eu vi aquele grupo, né, iniciante, né, falando de missão, falando sobre família, sobre um monte de coisas, né, eu comecei a me interessar. Eu falei, nossa, cara, que legal, né, eu vou, quem sabe, participar, né. E aí no outro sábado eu fui com o Alisson assistir um filme no cinema, eu lembro. Foi mesmo. A gente foi assistir um filme no cinema, então eu acabei não indo no encontro. Aí Eu nem sabia da existência do grupo. Exatamente. E aí depois eu voltei a ir pro grupo, né? Todo sábado eu comecei a me engajar e até que eu resolvi, vou fazer teatro também, vou participar, né, das atividades do grupo. aqui junto. E aí eu comecei a me interessar por missão, né? Foi assim, acho que Jesus ele usa dos meios dele, né, para nos chamar a atenção para algumas coisas. E eu me interessei muito por missão. Acho que assim, né, a primeira missão que a gente recebe, né, a missão de levar o evangelho que Jesus já nos coloca lá no finalzinho do evangelho de São Mateus, ele continua reafirmando pra gente todos os dias, né? E aquele id, né, aquela missão de, mano, você pode fazer mais, você pode se dedicar mais, você consegue, você é capaz. E aí eu fui, né, me interessando pelo teatro, dancei bastante, até cantar na igreja eu cheguei a cantar. Cantou mesmo? Não cantei assim as Mil Maravilhas, né, Mas cantou com o coração. mas cantei com o coração. Por isso que não tem mais os 90% do mesmo pessoal, né? Exatamente. Mas tudo bem. Eu me interessei muito pela missão. E hoje, assim, eu posso dizer que o que eu posso estar fazendo sempre, né, para evangelizar, eu sempre faço, porque eu sou apaixonado pela missão. Meu sonho, na verdade, é fazer missão na Amazônia, fazer missão na África, porque, mano, Jesus ele fala, né, ide por todo mundo, né? Ele não nos limita o nosso espaço, né? Ele fala, vai e prega,
mas prega com o seu coração, prega a sua experiência de vida, prega, né, esse amor maravilhoso que eu tenho para todas as pessoas. E quando você olha, né, Jesus no Santíssimo Sacramento e você se apaixona, você vê que não vai existir outro olhar apaixonado para você daquele jeito. Sim. E aquele olhar me chamou a atenção. Aquele Jesus eucarístico que eu queria levar para as pessoas é o mesmo Jesus que eu quero levar hoje, que eu vou querer levar, se Deus assim me permitir, né, me der forças até o fim da minha vida, porque eu sou apaixonado pela missão em si, né? Pelo contexto de você não ter assim a segurança, mas você ter a providência de Deus na sua vida. Então a missão é isso, a missão é você ir sem saber o que pode acontecer, mas confiante na providência. E você falando da Eucaristia, de levar, foi daí que surgiu o vocacionado? Como é que então, a vocação, né, ela é uma busca, acho que de toda pessoa que entra na igreja, assim, né, de toda pessoa no mundo, ela tem que buscar uma coisa, né, algum propósito de vida, né, e a vocação, ela não é um trabalho que você faz, né, meio período e folga o resto. Não, vocação é sua vida, 24 horas. Você está sempre em busca, né? Sim, e quando eu comecei a me interessar pela vocação, eu tava namorando. Você não tem uma ideia. É até engraçado, né? Não, porque assim, você começa a pensar em vocação, a pessoa, né, você começa a falar de vocação, a pessoa pensa assim, nossa, vem ele falar de padre, ela vem ele falar de freira. Não, vocação como um cristão, todo, né? O cristão em si, ele tem que entender que a vocação dele, o primeiro chamado dele, né, é o chamado ao anúncio, é o chamado ao amar, é o chamado ao ser presença viva de Jesus. Só que quando você começa a colocar aquela, né, a minha vocação de, né, matrimonial, né, a vocação sacerdotal, a vocação, né, consagrada, você começa a ver que, mano, tem muita coisa que eu consigo fazer, né, e você começa a pensar. Vai além do que a gente pensa, né? Sim. Só quando a gente começa a ter uma experiência para saber realmente qual é a nossa vocação. Exato. Eu fui coroinha, como eu falei, né? E eu sempre me apaixonei pela consagração no momento da missa. Sempre achei um momento, assim, extraordinário, né? Sim. E toda vez que o padre... Eu lembro até hoje, né? Era o padre Afonso e ele levantava a Eucaristia e eu ficava, sabe, tipo, apaixonado. Às vezes eu tinha que tocar o sino ainda. Esqueci até de tocar o sino. Vocês imaginam o fato de ter que tocar o sino. Nossa. E você ficar olhando o padre erguendo a Eucaristia. Gente, é uma coisa, assim, que... Acho que muito coroinha, ao ver esse momento, assim, ele sente aquele chamado de Deus falando assim, você pode fazer isso. Eu tô te chamando para fazer isso, né? Só que, né, a gente tava começando ali, né? Eu acho que, assim, né, o início da minha vocação, pelo menos a minha busca vocacional, ela começou ali, quando o padre ergueu a Eucaristia. Sim. E tô até hoje nesse caminho. Procurando conhecer, né? Porque, assim, quando a gente fala de vocação, que nem hoje, minha vocação é um matrimônio, eu tenho filho, sou casado. Mas quando a gente fala de vocação, é você se encontrar. Sim. É você estar em busca, que nem... você ainda é jovem, tá começando. Eu já, não que eu sou velho, mas eu já sou um pouco mais velho. A gente sempre chega nesse assunto de velho e novo, né? O peso da experiência, de novo. O peso da experiência. Então, assim, é um processo que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa caminhada. Sim. Entendeu? E, assim, fazer a experiência, eu acho que é o melhor caminho. Sempre tem uma frase que acho que motiva muito, encontro vocacional, inclusive, que é aquela vocação acertada, vida feliz. Sim. Verdade. E a busca do ser humano, né, pela felicidade é desde sempre na vida dele, né? E quando você, assim, busca, né, a sua felicidade através da doação, né, através do sacrifício, dos momentos da Santa Missa, dos momentos onde você vê assim, às vezes eu não me identifico com alguém, uma pessoa do meu lado, né, um matrimônio, mas às vezes eu me identifico, né, sendo um leigo consagrado, né, eu sou apaixonado pela Eucaristia, então eu vou me dedicar a isso.
ou às vezes eu me identifico com uma congregação religiosa, como foi o meu caso, né? Eu fiz 1 ano de vocacional com os redentoristas e eu acho assim que eu me identifiquei muito com eles pelo carisma missionário deles, né? Eles têm um carisma assim de levar a palavra de Deus principalmente aos mais abandonados, né? Que foi o que Santo Afonso fez. E isso me chamou muita atenção. Novamente a missão, né? A missão de levar Jesus. Então assim, tanto a minha vocação, na minha busca vocacional, quanto a minha entrada, né, como missionário no IJM, elas estão sempre ligadas à missão, né? Sempre falei que se Jesus me mandar hoje para a Amazônia, eu tô feliz da vida e vou feliz da vida, né? Mas a gente vai se identificando, né? Vai vendo o que a gente precisa para crescer, né? Sim. E a vocação, ela é como se fosse uma flor, ela vai desabrochando com o tempo, né? Você tem que, sim, regar, você tem que cuidar, levar para o sol quando precisa de sol, levar para a sombra quando precisa de sombra. Mas vocação é isso, é uma flor. E às vezes a gente tem que florescer onde a gente nasce. Sim. Né? Como é o caso de muita vocação diocesana, né? Muitos padres diocesanos nasceram aqui na Diocese de São José dos Campos mesmo e hoje são padres diocesanos, né? Se Deus quiser, o Alex, padre diocesano, nasceu aqui na Diocese. Se Deus quiser. Só que assim, eu quis ir um pouco além. Então eu comecei com os redentoristas, né? Fiz o primeiro caminhada vocacional com eles, eu ainda estava namorando. Só que eu falei, mano, por que não, né? Por que não tentar uma vocação sacerdotal? Porque as pessoas, elas pensam assim, né? Você fala assim, não, eu vou pro seminário, mas as pessoas ficam, mano, velho, você não encontrou a pessoa certa ainda, ou você não viveu o suficiente, você não é amado por ninguém, por isso que você vai, né? As pessoas acham que é, tipo, a última opção. Infelizmente. Não. Mas não, é uma vocação de felicidade. Entendeu? Também uma escolha, né? Porque que nem você falou que quando você estava fazendo o vocacional, você estava namorando. Então, tem aquele peso, né, de você Sim. ver, não, ou eu quero isso ou eu quero aquilo. Só que também, assim, as pessoas falam assim, ele vai lá pro seminário, só que ainda tem a caminhada até você chegar, se realmente, então tem todo o processo. Não sabe se, vou chegar no meio do caminho e não quero mais. Então é uma aquilo, escolha, né? entendeu? Jesus te faz um convite, né? E você tem que entender que às vezes você pode falar assim, por que não? Né? Sim. Em vez de você pensar, né, eu ser padre? Não. Você devia pensar assim, por que não ser padre, né? Porque assim, eu já sou apaixonado por Jesus e eu já sou apaixonado por levar Jesus para as pessoas. Então, por que não levá-lo na forma, né, da Eucaristia, da Santa Missa, né, dos sacramentos e tudo mais? Só que muita gente não pensa assim, né, infelizmente. Mas estamos aí, né, nessa caminhada vocacional. Agora eu estou com a Diocese e tanto é que essa frase, né, de florescer onde nasceu veio do Padre Rodolfo, né, que me falou isso, e eu senti um chamado muito forte em ficar na Diocese, né. Se Deus me quer como padre na Diocese, né, que assim seja. Mas se ele também não me quiser como padre, né, se ele quiser como um pai de família, né, um marido, então que seja feita a vontade dele, né? A missão, né? A vocação em si é a vontade de Deus acima da nossa. Sim. E assim, a gente, como a gente está nesse mês missionário, a gente está fazendo esses podcasts nessa mesma linha de missão. Uhum. E assim, qual seria a dificuldade do Gustavo de ser missionário hoje? No dia a dia. Hoje em dia, a dificuldade do Gustavo de ser missionário seria muitas vezes o missionário, ele tem que entender que ele tem que, Jesus mesmo fala, né, você tem que me amar acima de tudo, né? Eu sou ainda um pouco apegado à família, sou muito apegado a algumas comodidades, infelizmente, né? E a gente tem que deixar tudo para entender, né, a missão em si, né? O sacrifício missionário, ele é o deixar-se, ou se jogar aos braços do Cristo, né? Se jogar aos braços de Jesus ali e seja feita a sua vontade. Mas eu diria que seria o desapego da família. Porque assim, deixar a família, né? É um peso. Eu tô trabalhando isso, inclusive né? até mesmo, né, com a psicóloga que acompanha a gente na Diocese, que é sobre isso, esse desapego, né? Você pensa assim, né? Eu, pelo menos, minha mãe já não tem, né,
uma idade assim, não é tão nova, mas também não é tão velha, né? Mas você pensa assim, nossa, né? Tem meu pai, tem minha mãe, eu tenho eles, e às vezes eu fico meio assim preocupado, né? De como seria. Sim. Né? De como Só que vai ao mesmo ser. tempo, o meu coração fala, vai. O meu coração fala assim, Jesus está te chamando para ir. Tá na hora de você dar o seu passo, né? Você dar o passo sem ver o chão, é você confiar em que Deus vai tomar conta de tudo. Vem, segue-me que tudo será... Porque assim, Jesus ele não promete as riquezas, né? Ele promete cruz, ele promete sofrimento, ele promete... Só que ele promete, né, as tribulações, mas ele promete que sempre vai estar com a gente. Essa é a segurança de todos nós, né? Eis que estou convosco todos os dias. E quando eu falo de acrescentado, eu penso em saúde. Sim. Entendeu? De você estar bem. É providência. Você tá saudável, de você poder levantar para você ir trabalhar. Isso aí é você estar acrescentado, não é bens materiais. Às vezes as pessoas ficam, tudo será lhe acrescentado. Aí as pessoas ficam isso na cabeça. Não, eu vou seguir Jesus porque eu vou ter isso, aquilo e aquilo mais. E começa entendeu? a fazer tipo uma troca, como se fosse uma troca. Sim. As pessoas querem colocar como troca. Sim. Eu vou me doar aqui para ver o que Deus vai me dar ali. Infelizmente não pode ser pensado dessa forma. Jesus ele nos coloca, né, o sopro de vida todos os dias, né? Quantas pessoas só esse ano a gente já não perdeu, né, que não tiveram essa chance, né, de chegar em outubro, né? E quantas pessoas não entenderam ainda, né, que Jesus ele nos dá saúde, ele nos dá força, ele nos dá o sopro da vida, ele nos dá as pessoas, as nossas companhias, né? Você tem sua esposa, seu filho, então ele te dá tudo isso. E isso é a providência dele, né? Esse ele coloca, é o acréscimo, exato. Né? Esse seria o que assim, acréscimo. as pessoas pensam, né? Jesus vai me dar uma casa, né? É só eu fazer isso. Não, cara, Jesus ele não Se quer... você não levantar, não tiver saúde para batalhar... E a saúde ele já te dá. Então, é exatamente isso. Eu acho que essa sim seria a providência. A gente fica se apegando a coisas que, tipo... A mundanidade. Essa palavra, né, eu tenho usado bastante porque muita coisa que a gente coloca na nossa vida não vai acrescentar em nada, né? A gente viu... você até citou na live sobre a beatificação do Carlo Acutis, né? E o Carlo, ele era um cara que recebia, né? Tinha a mesada dele, né? Porque ele já vinha de uma família, né, um pouco rica. E ele comprou, né, com a mesada dele, ele comprou saco de dormir para os outros, entendeu? Sim. Então, tipo assim, Deus dava saúde para ele. Então, o material em si, para ele, não era importante. Importava, né? Então, ele comprou um saco de dormir para os moradores de rua, ele fazia isso, ele ajudava, né, os moradores de rua. E, assim, o exemplo missionário dele, né, do pouco que ele viveu, mas do muito que ele acrescentou na nossa vida, nos ensinam muito hoje. Exemplo, né? Sim. Foi um exemplo que muitos jovens poderiam seguir, né? Sim. Que, assim, para você até mesmo se encontrar na vocação, se encontrar no chamado missionário que a gente precisa, né? E eu acho que é isso. Então vamos continuar, né? Mas é exatamente por isso que a igreja coloca santos pra gente. Pra que Sim, seja pra que a uma gente referência possa, pra gente cada chegar. vez mais se espelhar, procurar ver como é que eles viveram pra gente ter um modelo de vida. É que assim, né? O caminho pro céu, ele é como o próprio nome já diz, né? Um caminho, ele é uma estrada, né? E os santos, eles nos servem como setas nessa estrada, como placas, dizendo assim, Indicando oração foi o que me ajudou, né? A missão em si foi o que me ajudou, né? O sacrifício, o entregar-se, o doar-se, né? Você citou até hoje mais cedo, né? A Madre Teresa, né? Que se doou a ponto de não se importar com ela. Sim. Né? Ela ia, ela fazia. E hoje ela é santa na igreja. Sim. Então, assim, é um exemplo de uma mulher que foi freira e hoje é santa. Então, um grande exemplo para as freiras, né? A gente tem o Carlo Acutis, um grande exemplo para os jovens de hoje, né? Que dá para ser jovem e ser santo ao mesmo tempo, né? E o Carlo fez isso. O que o próprio Papa João Paulo pedia, né? Sim, Os santos sem deixar de ser jovens. Né?
Então, e quando você vê, né, aquela imagem do Carlos mesmo lá no... Nossa, cara, é lindo. Você vê ele de tênis, de calça e de moletom, entendeu? Aí, tipo, que nem às vezes a gente, antes de começar as lives, a gente fica falando assim, e por que não? E por que a gente não pode querer buscar essa santidade? Por que não pode existir um São Gustavo, um São Alisson, um São Rafael? Exatamente. E por que não? Às vezes a gente até brinca, né? Eu gosto que eu gosto do Ailton quando ele vem aqui, ele fala, né? Que ele vai querer estar quando ele morrer, lá o Santo Ailton, lá o show tristeza, entendeu? Então, e por que não? Por que não? Entendeu? E por que a gente não faz uma caminhada para querer buscar cada vez mais a santidade e tirar esse desapego do mundo? Porque a gente, para se apegar no mundo é tão fácil. É que aquilo, as pessoas, elas estão tão focadas no... Vou dar um exemplo, né? Eu tô focado tanto em ser o São Gustavo no futuro que eu esqueço da caminhada que eu tenho até lá na frente. Sim. Então, assim, se eu focar nessa caminhada em, né, cuidar do próximo, né, amar a Deus e viver os passos de santidade, um dia, se Deus assim me permitir, eu vou ser um São Gustavo. Sim. Mas não, as pessoas ficam pensando como, né, no caso do Ailton, né, não menosprezando o trabalho dele, mas assim, né, eu não quero pensar na minha imagem numa igreja, eu quero pensar no que eu posso ser hoje para um dia, quem sabe, estar lá na frente. Sim, então, quando eu falei do Ailton foi exatamente isso. Ele... É uma caminhada, né, que a gente tem que pensar. Então, processo de santidade. Sim, é a santificação diária que a gente tem que passar, né? O sofrimento diário, a oração diária, a tribulação diária que sempre tem, né? Sim. Então, cada um desses... Conciliar, né? Sim, cada uma dessas coisas nos ajudam a construir um santo no futuro e ser exemplo pro agora, né? Sim. Então, é isso que a gente precisa focar e ser. E como é conciliar missionário, trabalho, família? Essa é boa. Essa pergunta é boa. Bom, eu busco sempre, né, ser santo, né? Ser santo, eu digo assim, né, entre aspas, porque eu não sou santo ainda, estou em processo, mas eu busco ser a mesma pessoa, né? Eu acho que você precisa entender que o missionário, quando ele sai do JM e vai para casa dele, ele tem que ser o mesmo que quando sai do JM, né, e vai para casa, da casa para o trabalho, do trabalho às vezes para o JM, né? E as pessoas, elas vão trocando isso, né? Sim. Eu tento ser a mesma pessoa, né? Uma pessoa que busca, né, às vezes dar uma palavra amiga no trabalho, uma palavra amiga para um cara de rua, né, para alguém que às vezes eu nem conheço. Já aconteceu de eu parar e da pessoa, sabe, tá bem triste e você ter que falar alguma coisa, né? Sim. É como se Jesus incomodasse você, é você que essa pessoa tem hoje, né? Então, tem uma frase que diz, né, você pode ser a resposta de Deus na vida de alguém. Sim. Então, seja sempre essa resposta de Deus na vida das pessoas. E isso que eu busco sempre fazer, ser a mesma pessoa, né? Então, o Gustavo, que às vezes, né, é um cara bem sério, né? Às vezes, assim, porque nos momentos de partilha, né, a gente tem que ser um pouco mais sério, mas tem que sempre estar ser o mesmo, né? Eu brinco aqui, eu brinco no serviço, eu brinco, né? Não que eu trabalhe brincando, viu, gente? Mas acontece também. Né? Mas no trabalho eu tenho que ser a mesma pessoa, a pessoa que leva Jesus para os outros, né? Sim. E também, e vice-versa, esse caminho todo ao contrário, né? A mesma pessoa que eu sou lá no serviço, né? Eu tenho que ser dentro da minha casa, uma pessoa que às vezes, né, tem tribulações e tem momentos em que, mano, você não sabe para onde ir, você tem que buscar sempre Deus. Sim. Então, assim, no serviço, sabe, quando você fecha os olhos, você fala assim, Senhor, me ajuda, porque hoje eu não consigo, hoje não sou eu, né? E no JM é a mesma coisa. Então, Sim. ser missionário é o tempo todo, tem que buscar ser isso o tempo todo. E assim, você falando de não ser eu, teve algum momento assim que você falou assim, não é pra mim ser missionário? Já teve. Teve um momento, inclusive, que... Todo dia, né? É que assim, né? A gente tem sempre aquela dificuldade diária, né? Que se não for o Espírito Santo, a gente não é nada, né? Tem um santo que fala, né? Que se Deus tirar a mão dele de cima de mim, eu faço tudo que é mundano, né? Porque, quem hoje em dia, né? Quem hoje em dia
busca, né, Jesus, mano, essa pessoa, de todo o seu coração, eu digo, né, essa pessoa hoje, ela é um exemplo para as outras pessoas. Só que tem dias em que a gente acorda desanimado. Sim. A gente acorda assim, sabe, tipo, Jesus, se não for o Senhor, eu não vou. Eu tenho uma mania muito feia que eu tenho que cortar na minha vida, que é brigar com meu chefe. Porque Ele é sua autoridade, né? então, eu tenho que aprender que, né, hierarquia é hierarquia. Só que eu falo, Jesus, se não for o Senhor, vai dar ruim. Porque, infelizmente, né, a gente não acorda 100% feliz todos os dias, né? A gente tem nossos Principalmente acordando momentos. 6h30. Eu acordo 5h30. Pior 5h30 ainda. da manhã. Então, imagina. Mas é aquilo, né? Eu tenho que sempre buscar melhorar. Só que já teve um momento em que eu falei, meu, não é, velho. Não é pra mim. Principalmente nos momentos que dá crise vocacional, ela concilia com a crise missionária e concilia Parece com que vem tudo de uma vez, te dá um banho de água fria. É aquele tapa que às vezes eu levo, que eu caio no chão e falo, mano... Que assim, né? Quando a gente peca, a gente cai. Né? E quando a gente cai, a gente olha a nossa volta e a gente fala, meu, eu não mereço. Sim. Né? Como que Jesus me escolhe, né? Eu, um pecador miserável, tanta gente melhor do que eu, tanta gente buscando Jesus ainda mais do que eu, e eu aqui peco e, mano, não é pra mim, sabe? Aí eu no outro dia acordo mal, né? Especialmente agora, né? A gente tá tendo as confissões na missa. Então, assim, é mais complicado, né? Não sei se pra vocês é. Pra mim, eu achava até mais fácil, né? Eu confessar diretamente com o padre. Sim, mas... aí parece que falta alguma coisa, entendeu? E aí, mesmo você ainda fica com aquele peso do seu pecado ainda. Isso aí, porque a gente peca todo dia. Então a gente fica com aquele peso do exatamente. pecado. Então, assim, os dias em que eu, né, não, eu peco todos os dias, né, mas aquele pecado que pesa na minha consciência, ele vem junto com a crise vocacional e vem junto com a crise missionária. É tudo de uma vez só. É de uma vez. É uma rasteira que você leva, que você demora um tempinho pra você levantar, você entender que não, Jesus é o cara que não olhou para os pecados da pecadora, que ajudou ela, né, que deu a mão, que estendeu a mão e que disse, né, vai, não peques mais. Mas é difícil, né? Pra todo mundo é difícil. Sim, aí, assim, hoje a gente vê o IJM, a carga que você tem no IJM como assessor, uma pessoa que está à frente do grupo, e algum momento dessa fase que você vive no IJM, você teve medo? Todos os dias. Se não for o Espírito Santo, a gente não faz, cara. Sim. Porque, assim, eu imagino, não sei se vocês imaginam, né? Eu penso assim, né? Que é uma responsabilidade muito grande, né? O assessor, ele serve como uma bússola, um norte, né? Uma coisa assim. Ele é o sinal de unidade do grupo, né? Por isso que a gente tem um assessor e os coordenadores, né? Ele é um sinal de unidade do grupo. Então, assim, querendo ou não, né? O olhar, né, de todos, né, eu diria até, né, a palavra final ou o veredito? Não é o veredito, né, que fala, mas seria mais ou menos isso. É o Benedito, então. Não é o veredito, é o Benedito. Mas é aquilo, né, mano, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Você falar assim... Sim ou não, né? Porque às vezes, né, às vezes a pessoa chega assim com uma ideia legal, com uma coisa assim bem legal, que às vezes é o próprio Espírito Santo que diz, né, e aí você tem um peso muito grande de você tem que rezar muito para você entender assim, não, foi o Espírito Santo que disse, ou não, isso é coisa da cabeça da pessoa. E às vezes eu já cometi um erro desses, né, de falar, não precisa disso, né, não precisa fazer, não seria necessário. Exato. E só que depois o Espírito Santo veio e me deu uma, sabe, uma cutucada e uma porrada. Quando aí você fala assim, eu errei, sabe? E é muito difícil para alguém que tá lá em cima, né, eu digo coordenação, eu digo assessoria, enxergar desse jeito, sabe? Porque a gente tem que fazer tudo direitinho, né? Principalmente porque a gente é o mais visado, a gente é o cara que responde lá na frente, entendeu? Sim. Então, todos os dias eu tenho medo de cometer um erro, de cometer um pecado muito grave, de falar assim, mano, eu não fui exemplo hoje. Sim, né? sim. E tem dia que eu chego em casa e eu falo, hoje eu não fui exemplo para jovem nenhum. E é quando eu entro no meu quarto eu falo, Jesus, me perdoa, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu cometi meus deslizes,
né? Eu não mereço o cargo que o Senhor está me dando, né? Eu não mereço a responsabilidade, né? Mas uma vez eu falei isso para Jesus e logo em seguida, né? Eu tenho o costume, né? De rezar bastante. Depois eu abro a Bíblia, né? E dou uma lida, né? Mas eu rezo bastante antes de fazer isso. E aí uma vez Jesus me mostrou, né? A passagem de João 21. Quem não sei se vocês têm familiaridade com capítulos da Bíblia. Mas João 21 é a profissão de amor de Pedro. Que Pedro ele errou com Jesus, ele volta para a vida velha dele. Sim. E quando Jesus volta até Pedro, né? Jesus aparece para Pedro, automaticamente Pedro já se veste, já se joga no mar e vai até Jesus. Né? Ou seja, Pedro, você errou, você cometeu o maior dos erros, né? Você me negou, você não estava do meu lado, você não estava do lado da minha mãe na minha crucificação, né? Na minha morte, mas apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele confia em Pedro, sabe? Ele não volta atrás com o chamado dele para ninguém. Então, o mesmo chamado que ele me fez naquele dia há 3 anos atrás, ele me faz hoje, né? Me confirma. Atualiza, né? Sim. Vai todo É dia o atualizando. apacenta as minhas ovelhas. E foi essa passagem que até inspirou bastante a minha assessoria, né? Eu digo que é a passagem de Pedro, né? Porque Pedro erra, mas Jesus confia nele. Pedro é um cara engraçado, Pedro né? é um cara que é sensacional, é o meu apóstolo favorito. Então e assim, um acontecimento assim que marcou a sua caminhada até hoje. Acho que o que mais marcou minha caminhada foi quando olharam na minha cara, apontaram o dedo assim e falaram assim: você tem que dar uma resposta para Jesus. Falar desse jeito, sabe? Gelou de cima a baixo, assim, sabe? O Ultimato, coração né? veio aqui na garganta, assim. Eu falei: eu sei. Mas aí falaram assim: mas Jesus é um cara calmo, ele espera, né? Só não enrola. Mesmo que a gente, por muitas vezes, quer ficar enrolando. Dá o jeitinho brasileiro, né? Enrolando, Foi esse empurrando com a acontecimento. barriga. Se eu não me engano, É porque foi o Josimar que falou pra mim. Ele olhou e ele falou assim: você precisa dar uma resposta pra Jesus. Né? Porque na verdade a gente quer fugir, né? Só que a gente não tem coragem de falar, não, Deus, eu não vou fazer isso. É porque assim, mano, Jesus confiou em você, Sim, né? E você imagina, Jesus não é um cara qualquer. sim. Jesus é o próprio Deus ali, ele confiou em você. E ele não vai te obrigar a fazer. Não, ele não vai te fazer obrigar a isso. fazer. Ele vai te respeitar até o momento que você fala assim, não, eu quero fazer, eu vou fazer. Eu vou ir atrás, entendeu? E Infelizmente, muitas vocações, muitas missões, eles acabam se perdendo por causa disso. Por jovens que fogem da resposta de Jesus ou dão a resposta de não, Jesus, eu não quero. Né? São santos perdidos, são pessoas maravilhosas que infelizmente pra se ter uma perderam. caminhada. Exato. Questões, né, por exemplo, abortos, né? A gente fala bastante disso com os jovens, né? O aborto, ele é uma perda de uma pessoa que podia ser um santo, podia ser um papa, podia ser um padre, né? E a mesma coisa acontece quando você, assim, vai contra nega, né? a resposta de Jesus, né? São João Paulo dizia, né? Toda história que Deus quer escrever com você é única e irrepetível, né? Nenhuma pessoa vai ter a mesma história que você teria com Deus. Então, pense bem na sua resposta, né? E isso que mais, sabe, fica matutando, assim, eu tenho que saber a resposta que eu tenho que dar para Jesus. Sim, entendi. Eu acho que também o nosso tempo já está quase estourando. Pra gente dar uma finalizada. Que mensagem você deixaria para não só para os nossos jovens de JM, mas para o pessoal que acompanha, para o pessoal que está sempre aí com a gente? Uma mensagem para nós. Uma mensagem de que, da mesma forma que Jesus, né, ele chamou todos aqueles discípulos, né, e enviou eles em missão, ele continua nos chamando, né? E às vezes a gente olha, né, a vocação das pessoas, olha o momento que as pessoas estão vivendo e julga aquele momento e não julga, né, todo o contexto por trás, né? Eu diria que é o olhar como Jesus olhou, né? Jesus não olhou o Rafael e viu os pecados do Rafael, ou não olhou o Alisson ou o Gustavo e viu os pecados do Alisson e do Gustavo. Não. Jesus olhou o Gustavo e viu um ser humano e ali ele amou, né? E às vezes a gente fala assim, né? Até mesmo nas pregações, nos momentos de partilha, a gente fala assim, Jesus e a prostituta, Jesus e o ladrão. Não, era Jesus e o ser humano,
que Jesus enxergou o ser humano. Não Jesus viu o enxergou pecado. o potencial daquele ser humano, né? E falta muito nisso nas pessoas, né? Enxergar um ser humano. Às vezes a gente fala, aquela mulher que cometeu aborto, né? Infelizmente, né? Deus vai agir com misericórdia, né? Porque Deus é misericórdia. Sim. E cabe àquela pessoa e Deus, né? Madre Teresa sempre fala, né? Falava, né? Aliás, que nunca vai ser entre você e outra pessoa, vai ser sempre entre você e Deus. E você vai ter que olhar para aquela pessoa e enxergar Jesus nela. Então, a mensagem que eu deixo para todos, né? Olha para as pessoas com o olhar de Jesus, o olhar que enxerga outro ser humano, outro Jesus ali. Então, se aquela pessoa fosse Jesus, você trataria ela de qual forma? Independente dos pecados da pessoa. Ela pode ser uma pessoa que está ali jogada. Eu tenho assim uma certa dificuldade com pessoas que estão embriagadas no momento. Porque eu tive um certo passado, né, dentro da minha própria casa, né, sobre a questão alcoólica, né. O meu pai em si hoje, graças a Deus, ele já não sofre mais, né, desse vício, mas ele era alcoólatra. Então eu cansei de ver meu pai chegando morto de bêbado em casa. Sim. E isso marcou a minha vida, né. Então eu não consigo ainda me relacionar daquela forma que eu gostaria de relacionar com uma pessoa alcoólica, né, uma pessoa que está ali bêbada mesmo, né. Mas eu tenho que mudar, eu tenho que olhar para aquela pessoa com o olhar de que é Jesus ali, né? É Jesus sofredor ali, então eu tenho que ajudar, né? Eu tenho que ser mais sirineu do que fariseu, né? Essa é a mensagem que quero passar. Mais sirineu do que fariseu, essa é uma boa mensagem pra gente, né? Mas... Alisson, agora contigo, Alisson. Comigo por quê? O que eu fiz? Bom... Muito obrigado, Gustavo, pelas palavras. Eu que agradeço o convite. E para você que nos acompanha, siga a gente nas redes sociais, @Infância e Juventude Missionária. No YouTube, @Infância e Juventude Missionária Jacareí, tá bom? E... é isso. Tamo lá no Spotify também. No Spotify, também. JMcast. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e nos vemos no próximo. Já que o Sérgio não tá aqui, né? Falou. Falou. Amém.